As mudanças de paradigma em condomínio. Hoje vamos falar de um assunto muito importante que a gente fala sempre sobre paradigmas. E aqui a experiência de um profissional com 30 anos de experiência no mercado condominial. E uma coisa que eu já comentei para quem já viu no nosso perfil, e olha a experiência dele no mercado privado. Por que a relevância disso, gente? Porque se a gente quer que a cada dia mais o mercado condominial seja profissional, é realmente relevante e importante trazer para o nosso mercado a experiência da iniciativa privada. Vamos falar de uma pessoa que, para falar desses paradigmas, ele precisou pensar fora da caixinha. E aí, nesse livro, ele é prefaciado por alguém que vocês conhecem, que se chama Sônia Inakaki, da revista Direcional. E olha o que a Sônia fala desse rapaz, gente. Ela compara ele com Leonardo da Vinci e fala da condição que ele tem de dizer uma frase de trás para frente. Não é bacana saber que alguém fora da caixinha consegue fazer coisas fora da caixinha, né? Então eu vou trazer aqui para conversar com vocês. Deixa eu ver se já está aqui entre nós. Meu amigo, eu ia falar teu nome de trás para frente, mas eu estava até agora num papo com o Girdel e acabei perdendo a anotação. Então eu vou pedir para que você comece com o seu nome de trás para frente. Podemos fazer isso? Já cliquei. Aí, garoto! E aí, como vai, Valmor? Feliz, rapaz. Bom ter você aqui com a gente. Fiquei bastante impressionado com o Opa, livro. que bom. Família, eu diria que esse livro serve para síndico, para morador, para conselheiro, para zelador, porque ele, com uma capacidade ímpar de um bom falante, um bom escritor, ele cita as mudanças, os paradigmas e faz referência com os fornecedores. Olha que coisa legal. Mas é muita coisa para falar dele, eu vou pedir para ele se apresentar. Jean Paulo, se Opa, apresente para a gente. então, Valmor, prazer estar aqui com você, agradeço aí, muito legal o convite. Então, meu nome é Jean Paulo, né, eu falo, né, o tempo passa, né, eu agora estava falando com o pessoal hoje de manhã, vou ter aí o encontro de 30 anos de formado, né, na Faculdade de Direito Mackenzie, né, já 30 anos aí de formatura, né, e por coincidências da vida, né, desde que eu comecei, até antes da faculdade, eu já cuidava de questões de condomínio, né. Eu brinco, meu pai era um espírito livre, né, tivemos um problema com o vizinho, meu pai me delegou lá que eu cuidasse dessa questão, né. Com 13 anos de É, idade. 13, 14, por aí vai. Olha, eu não estava muito longe disso, viu? E daí depois eu entrei na faculdade, logo no primeiro ano eu fui fazer estágio e entrei num escritório, né? E assim, já comecei a fazer ações de cobrança, né? Quando não era execução, como era hoje, era ação cobrança pelo rito sumaríssimo, né? Ah, Hein? e desde então, né, o condomínio e a atividade aí de trabalhar com condomínio já vão aí mais de 30 anos, né? Se eu estou fazendo 30 anos de formado e comecei um pouco antes, né? E achei curioso você mencionar o que a Sônia falou de trás para frente, né? Ah, E olha, não vou aqui, né? Mas não é nenhuma frase, eu falo qualquer coisa de trás para frente. que legal. Eu Até preparei música eu falo de trás para frente. para falar de trás para frente, mas eu estava contando aqui que eu estava num papo com O o Girdel, Girdel. grande Girdel. É, rapaz, aí alongou, né? Acabei perdendo o impacto de chamar de trás para frente. O Mas o que meu, eu quis dizer com isso, Jean, eu vou dizer uma coisa que você deve concordar comigo. Todos os grandes quebradores de paradigma são pessoas e profissionais que pensam fora da caixinha. sim. E aí eu
lendo o teu livro, quando eu vi isso da Sônia, eu falei, olha, tinha que ser um Alguma DDA. coisa estranha. Muito bom, muito bom. E assim, até falar essa história de escrever, né? Eu gosto de escrever, né? Eu tenho alguns artigos aí, né, publicados na área de condomínio, né? Sim. E depois até te mandar um artigo que é bacana, que estava na revista Autônomo de Direito Privado, né? O Código Civil é de 2003, né? E em 2005 eu já escrevia sobre comportamento antissocial e exclusão do condômino do direito de propriedade. Coisa que É a gente isso. está discutindo hoje, eu escrevi isso lá em 2005, 2007, né, num artigo que foi publicado na Revista Autônoma de Direito Privado. Certo. Então, eu acho bacana essa informação, assim, depois eu te passo, que acho que tem até essa questão do paradigma, né? Porque no mercado condominial, até como no sistema judicial brasileiro, né, eu falo que as leis demoram para pegar, né? Demora. Isso é um fato, né? Não é? É um A fato. culpa tá de costa. Como eu te falei, eu me adiantei no papo com o Gildel. Estou tendo que fazer minha escala produtiva. Tá. Você sabe como é que é isso, né? Tem só 5 computadores ligados aqui. Aí eu começo a... O mundo hoje, né? Você sabe que até falando disso, né? Você falando aí dessa questão de multitarefa, de tantas coisas que a gente tem que fazer, né? Eu fiz até um live outro dia falando de conflito, de problemas em condomínio, e eu fui estudar um pouco mais a fundo, porque é aquilo que eu falei, né? Depois, até quando a gente entrar em inadimplência, eu também vou falar isso, né? Eu não encaro a inadimplência somente como boleto não pago. Eu acho que você tem que separar a inadimplência em 4 ou 5 tipos. Depois a gente entra nesse campo. Mas essa questão de multitarefa e da vida moderna, por exemplo, de conflito, né? Eu não sabia, por exemplo, 30% da população hoje, em razão de estresse, das atividades, sofre de misofonia, né? E o que é a misofonia? É a hipersensibilidade ao barulho. Então, Sim. por exemplo, você chega em casa, às vezes o seu vizinho está fazendo um barulho absolutamente normal, natural, mas você com essa hipersensibilidade, você já leva isso a um ponto de um conflito que, sei lá, há 20, 30 anos atrás, provavelmente não ocorreria. É uma das mazelas aí do mundo moderno. Já e outro ponto importante, né? As pessoas precisam entender que qual é o grande argumento? A lei do psil. Vamos chamar a polícia, vamos chamar... Mas existem parâmetros para poder dizer se está alto ou se não está. Sim. O que a gente sabe que está muito alto, vai muito de encontro com o que você está falando, é a paciência, né, rapaz? Sim, é a paciência. E você sabe, né, amor, eu falo também às vezes a falta de empatia, a falta de se colocar no lugar do próximo. Eu, por exemplo, já, como eu te falei, eu fiz mestrado em Direito, especialista em processo civil pela PUC, mas já lá com meus 40 anos, eu fui fazer mediação no Instituto dos Advogados de São Paulo e me capacitar como mediador, e foi ótimo para mim. Porque aquela história de você se colocar no lugar do outro... Por exemplo, eu dou exemplo e falo às vezes em condomínio, né? Por exemplo, você está reclamando do barulho do seu vizinho. Antes de você acionar o síndico, você acionar a administradora, você fazer um escarcéu, nem sempre resolve. Mas inicialmente, vai lá bater um papo. Né? Às vezes, eu sempre falo, pode ser uma mãe que está saindo de uma separação e tem 2 filhos adolescentes, pode ser alguém que perdeu o emprego, pode ser a pessoa que está com um familiar doente. Então, às vezes, você chegar lá e estender a mão, não só aquele conflito já cessa de imediato, como quem sabe você está gerando um novo relacionamento pessoal para você. Né? Então, dar esse algo a mais nessa empatia, especialmente dentro de condomínio, é algo que a gente tenta fomentar, porque às vezes uma bobagem vira, infelizmente, às vezes uma briga, uma agressão ou uma coisa maior. Vou te contar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um vizinho de baixo, que eu já contei aqui mais de uma vez, mas acho que está muito pertinente ao assunto, que reclamava do salto da minha esposa. Isso já acontece, infelizmente. Né? E aí, o que essa pessoa fazia? Escrevia no livro, eu dizia para o porteiro, meu amigo, você precisa me dizer quem é, não adianta escrever no livro. Eu preciso saber que hora que é
Como é que é? Bom, pelo óbvio. Eu fui lá e bati no apartamento de baixo. Falei, meu amigo, você está reclamando do meu barulho lá de cima? Tô, não, mas veja bem, fica tranquilo, me avisa. A hora que estiver acontecendo, toca no meu ramal para eu saber, porque não é na minha casa. Uhum. Não, mas é. Não vamos discutir. A hora que você toca. Toca. Jean, Ele tocou e sua esposa não estava nem em casa. não está. Mas eu não queria partir do princípio que ele estava errado. Tá. Então, vamos lá fazer a investigação. Sabe o que era, cara? O meu cachorro andando. Puxa vida. Então, você vê como é importante o que você está propondo. Gente, uma coisa importante. O teu vizinho não é teu inimigo. Isso, exatamente. Ele pode ser menos legal do que você gostaria. Mas ele não é teu inimigo. Então, converse. Bela dica, Jean. Sim, eu acho que, assim, a gente sempre fala, você tem que tentar ultrapassar essas barreiras, e eu até fiz um vídeo outro dia, eu falei pro vizinho e pro síndico. Se a pessoa é chata mesmo, aí o síndico vai lá e multa, adverte, faz aquilo que tem que fazer. Mas, às vezes, uma conversa, uma palavra amiga... Eu tenho um amigo meu, que, assim, ele trabalha muito, né? E ele, às vezes, uma vez por ano, ele dá uma festa, que é uma festa de arromba. Sim. Sabe, assim, aquela festa... Mas o que ele faz? Olha, ele não é brincadeira. Não estou dizendo que isso tem que acontecer, né? De maneira geral. Mas, no caso dele, ele manda uma carta com um presente para os vizinhos, convida para a festa... Então a pessoa já fica um pouco desarmada, sabe? Ele manda uma carta super simpática, ele manda um mimo, manda uma lembrancinha da festa, alguma coisa, e fala, ó, se você quiser estar em casa sozinho, em vez de você ficar preocupado com o meu barulho, vem para a festa. Você vai ser muito bem recebido. Então são pequenas atitudes que eu acho que às vezes falta, né, o incentivo para a gente por esse caminho. Porque a vida já é muito estressante, né? A gente já tem tanto problema para a gente ficar discutindo com o nosso vizinho por algo que a gente pode ultrapassar. Né? E possivelmente uma coisa pequena, né? Sim. Tá entre a gente aqui um cara que eu convivo pouco, encontro muito e gosto muito, que é o Alex Macaúba. E eu estava num evento e ele disse que ele fica bravo quando alguém diz para ele, eu te pago. Ele já está com uma nota de R$50, né, Alex? Confirma aí. E ele já dá pro cara, não paga mais, tenho 2 meses de descanso. Tá separado. É a forma de você entrar na pilha de alguém que pode literalmente estar te perseguindo. Sim, né? Não, tem casos e casos, situações e situações, mas você vê, até infelizmente em situações mais gravosas, amor, você vê aí do cara que acaba às vezes até chegando à agressão com faca, com tiro, são situações que você vê que são pequenas. É um vazamento, é alguma coisa que não deixou parar na garagem, só que daí vai aquela pressão, aquela agressividade, aquela coisa que vai aumentando e de repente tem uma discussão e a pessoa já está no limite de estresse tão grande e acaba... Então é isso, né? É que nem a gente sempre fala, né? A Alice, minha sócia, também deve estar aí assistindo, e a gente sempre fala, administrar condomínios é fácil, o difícil é administrar pessoas. É isso. Verdade. É muito verdade. Mas você falou das pessoas que estão aí entre a gente. Quero agradecer a entrada da Ana Paula, agradecer a entrada do Condo College, agradecer a entrada do Vieira, que está sempre com a gente, o grande Alex. Eu já vi ele tá dizendo... o que você mencionou, o Alex está aí, né? Obrigado aí pela audiência. Essa passagem dele apresentar grande volta é muito legal. Condomínio GE, Lift, Marcelo Braga entre a gente. Lift, elevador. Belisca, onde tivemos o prazer de jantar junto, lá na Abrascom, que estava todo mundo lá, né? Muita gente importante. A Gisele Dourado, eu, Rosângela, podcast convida. Elvi Cozinha, seja muito bem-vinda, Elvi. A Elvi tem um produto interessantíssimo para condomínio que precisamos falar mais sobre isso. A Vânia Tel e a Ginga. Tem uns nomes que são difíceis, rapaz. Gui Galego. Bom, já fizemos um esquenta, já agradecemos quem está aí e vamos falar desse livro. Gente, olha o tamanho do livro. Você sabe... Outra coisa, tudo escrito, ó, com espaço pronto para observação, figura, e o que eu gostei muito do teu jeito de escrever, você vem com um case, não contando uma historinha, né?
falando especificamente do fornecedor e como ele age. Achei muito inteligente, que é só o que eu esperava de você, era inteligência. Obrigado, obrigado. De trás para frente, eu posso esperar o quê? Mas você sabe que eu comecei a escrever esse livro na pandemia, né? Eu estava em casa e eu vi uma notícia que me chamou muito a atenção, que era uma juíza que estava despachando de casa e ela reclamou do pessoal jogando tênis, né? E assim, era à tarde, durante o horário de funcionamento da quadra, e ela queria, né, arguir que não podia utilizar a quadra utilizando a... Então eu comecei a escrever um artigo sobre isso, que até foi publicado no IBDFAT, né, na época lá da pandemia, e eu comecei a escrever. E aí eu fui pensando nessas questões de mudança de paradigma, falando, aí minha cabeça já começa a funcionar, eu falei, pessoal fica em casa, portaria virtual, a situação do porteiro, como é que fica, e fui escrevendo. Aí depois voltou a portaria, acabou a pandemia, e eu deixei o livro um pouco de lado. E quando eu voltei ao livro, eu falei, puxa, seria muito mais interessante para o leitor e para quem fosse ter acesso ao livro, que para cada mudança de paradigma eu indicasse, né? Não indicasse, mas eu tivesse uma empresa de referência com exemplos práticos, o que acontece no dia a dia. E aí que eu conectei, né? Por exemplo, o iFood que está no livro, o que acontece? Tem muito, aqui em São Paulo tem muito menos, né? Mas eu fui estudar, né, as diferenças regionais, né? Então, por exemplo, aqui em São Paulo, 90% dos moradores descem para pegar a encomenda. No Rio de Janeiro, é praticamente o inverso. 60%, 70% não desce. Quer dizer, é o entregador que tem que subir na tua casa, no teu andar, seja sétimo, oitavo andar, né? Então, essas alterações aí de regionais, né? E aí também fui fazer um estudo, né? Por exemplo, em São Paulo, né? Aprendi que 1/3 dos prédios de São Paulo tem a minha idade, né? São da década de 70. Sim. Né? E aí eu entrei no assunto da manutenção, porque os prédios da década de 70 eu falo que são aquela pessoa que curtiu a vida doidado, né? Bebeu, curtiu a vida, só que agora está chegando numa época que ele está ficando velho, não tem plano de saúde e não tem dinheiro para se cuidar, né? Que são os nossos prédios, né? Você chega em prédios que tem problema de quadro elétrico, você tem problema de fachada, você tem problema de estrutura, às vezes os moradores que estão lá também envelheceram, e você fica num problema quase insolúvel. É uma situação que eu acho que o mercado vai ter que trabalhar isso de alguma forma em algum momento. Você falou uma coisa interessante, né? E mudou o perfil, né? Assim como o jovem tem um hardware diferente do nosso, os prédios também. Da década de 70 era muito comum um prédio com uma torre, uma estrutura civil grosseira, pesada, né? A condição de consumo elétrico, de consumo de ar e tudo de hoje, e disse muito bem como ficou velho, os moradores já não são jovens, e isso foi muito o começo do meu trabalho com portaria, e os prédios começaram a fazer portaria remota porque não tinha dinheiro. Sim, então, sim. os primeiros prédios, porque era uma questão de caixa. Então, realmente é importante isso, gente. E hoje em dia é mais ainda, né? Os prédios que estão migrando hoje para portaria remota, virtual, seja qual for, né? É quase uma questão de sobrevivência, né? Porque o custo do trabalhador pessoa física, né? Aquele funcionário que fica lá, né? Com cesta básica, ticket, vale-refeição, tudo aquilo que criou, né? Agora, né? Para o CIEMACO ainda criaram ainda o prêmio assiduidade, né? Está tendo muito problema nos condomínios porque as empresas querem repassar esse valor desse prêmio, né? Então, por exemplo, se um prédio tem 6 funcionários terceirizados, o custo dele, se esses funcionários forem assíduos, vai aumentar R$ 1.800 o custo dele, né? Então, são coisas que vão aumentando, né? Não sei como é que você interpreta, eu até falei sobre isso, né? A multa que o sindicato gerou, né? Se você tem um prédio e você vai fazer a migração, né, gera uma multa de até 10 vezes o valor de referência, né, não do salário, do salário referência. Então, imagina, tivemos prédios aí que foram fazer a migração, que é coisa de 60, 70 mil reais para indenizar os funcionários. Quer dizer, então, isso tudo que acontece no mercado é complicado. É complicado.
É complicado mesmo. Essa semana que passou, eu estava num prédio que ele tinha uma parte de serviços e estava trocando de empresa. Pô, e a gente vive disso, né, Jean? Mas por que empresa? Porque veio uma muito mais barata. A minha Facility mais barato, só tem um jeito de fazer. Ou não recolhe imposto ou paga muito mal. Os dois. Não tem jeito. Não recolhe imposto e paga muito mal. Não, mas você não pode falar isso, eu posso te dar uma dica. Veja o sindicato que essa empresa está ligada e lá no sindicato você vai pegar o quanto ele tem que pagar. Faça as contas. Mas e é esse que é o problema, né, Ramon? As pessoas às vezes tomam uma decisão, e depois eu vou falar sobre isso nessa mudança de paradigma, quando a gente entrar um pouquinho na sindicatura, né, e a questão do síndico profissional, que eu falo que não existe, o síndico é mandato, né, a não profissionalização ou a não qualificação dos conselheiros. Né? Você tem conselheiros em prédio que não olham pasta, que não têm o mínimo conhecimento do que é uma estrutura de uma administração condominial, mas em tese são né? Eu falo, é o Ministério Público, né? Porque eu como advogado eu faço uma analogia, né? Eu falo, se eu for trazer para o processo, né? Eu falo que o síndico é o juiz, as partes do processo são os condôminos, às vezes eles têm interesses similares, às vezes antagônicos. O Ministério Público é o conselho, que deveria zelar pelo interesse das partes, e os auxiliares de justiça são os prestadores de serviço. Né? Só que, no processo, em tese, o Ministério Público é alguém qualificado. E nos prédios, os conselhos, o que a gente vê, chega na Assembleia, às vezes não tem nem para conselheiro suplente, ninguém se candidata, e quando chega as pastas de prestação de contas, eu assinei, mas não olhei, né? Então, como é que você pode falar em profissionalização do síndico se o conselho, né? E você sabe disso no mercado, né? Quando se fala de síndico profissional, o prédio fala, não, nós vamos botar alguém de fora, mas o conselho é que às vezes dita as regras. Então, coisa que eu tenho visto que preocupa bastante, né? Porque nós estamos no mercado amadurecendo, o síndico profissional vem numa conquista, né? Uma conquista a cada dia, mas normalmente, e como eu estou no condomínio há muitos anos, né? Eu vejo que o momento de decisão de passar ao profissional já vem com pedra. Eu vou trazer um profissional e ele vai ver como é que é. Ele vai ter que fazer tudo que o conselho quiser. O conselho quer, o que e isso, dentro do que a gente está falando, Valmor, é essa mudança de paradigma, né? Sim. Porque o que eu falo? Eu tenho uma frase que eu brinco, né? Que eu falo, ó, síndico profissional, na nossa legislação, não existe, né? A profissão não é regulamentada, qualquer pessoa pode ser síndico. O que torna um síndico profissional? São as competências que ele agrega. Então, ele se capacitou, ele fez curso, ele já atua como síndico, ele conhece o mercado, e aí sim, ele tem essas competências que ele pode dizer, eu sou um síndico que exerço o meu trabalho de forma profissional, né? Eu prefiro definir desta forma, mas essa questão que você falou aí do mercado, e é justamente por isso que eu que estou aí há muitos anos, junto com a Alice, a gente tem a GAJ, a gente abriu a Condo College, né? Porque o que a gente tem feito para o mercado é justamente isso, é tentar mudar a mentalidade e mostrar, né, de uma certa forma, aquilo que o mercado está encaminhando errado. Por exemplo, a gente chega nas assembleias, quando a gente vai fazer lá a prestação de contas, e a gente também vê isso, os síndicos profissionais às vezes sofrerem, a pessoa leva para o pessoal. Eu sempre falo, olha, o que você está aprovando aqui é contas, não é a gestão. Não é se o síndico te advertiu, não é porque não foi feito o playground que você achou que você tinha você tinha direito, a questão do barulho, é a administração do ponto de vista contábil, financeira, de atendimento de análise de risco, da saúde financeira do condomínio, né? Se você viu aí, eu coloco no livro, né? Eu falo que para um condomínio e o síndico ter uma gestão tranquila, eu criei uma adaptação de uma regra que eu falo que é 3 S's e o B, né? Você precisa cuidar da saúde mental dos moradores e do síndico,
você precisa cuidar da segurança, né, aí, análise de risco, né, da AVCB, extintor, tal, a salubridade da edificação e gerando bem-estar para os condôminos. Porque se você cuida disso, você vai ter uma gestão mais tranquila. Mas o pessoal não faz isso, né? Não segue esse roteiro. Mas Né? posso pôr uma pimenta Lógico, aí no teu assunto? lógico. O livro ainda tem sindicatura? Vou ver, gostei. O debate síndico veio muito com essa função. Sim. De tentar... Eu treinei muita gente para vender em condomínio. Tá. E eu digo sempre aqui, e vou repetir, precisa entender que o síndico não é comprador. O síndico é vendedor. Sim. Você tem que estruturar a comunicação para o síndico poder levar para uma assembleia, para, quiçá, a assembleia aceitar a sugestão dele. Sim. Porque você falou bem, muitas vezes aceita-se que eu preciso fazer uma impermeabilização porque está vazando água, tem infiltração. Então vai para a assembleia, eles aceitam, fazem questão de votar contra o que o síndico indicou. Sim, sim. Complicado isso, né? Não, é muito complicado. Então, assim, o que você também sabe isso de core salteado, né? E aqui é a Alice que cuida disso na Condo College, que é a gestão de pessoas, comunicação efetiva, comunicação assertiva, empática, para você demonstrar. Porque, por exemplo, o orçamento, né? Eu gosto muito, até coloquei no nosso Instagram, né? Tem sabe o Olivier Anquier? Sim. Então, ele participou lá de um podcast, né? E quando ele faz uma alusão à questão de condomínio, né? Ele fala com aquele lá jeito francês dele, ele fala que nem em condomínio, não tem jeito. Você tem 3 orçamentos, você tem o do síndico, você tem o da administradora, você tem um outro. Qual que vai ser aprovado? É o mais barato. Ele fala, não há argumento, não há nada que você possa fazer. Aí ele olha para a câmera e fala, é o seu patrimônio, cabeça oca. Né? Então, uma das coisas que eu tento sempre também falar, olha, não é nem o mais barato, nem o mais caro, é o adequado ao seu prédio, né? Que, por exemplo, essa questão, eu falo, cada prédio tem uma especificidade, né? Então, por exemplo, uma das coisas que a gente tem feito na Condo College, inclusive um prédio lá, a gente tem feito aí cursos de capacitação em gestão para síndico e tal. Por exemplo, teve um prédio que o prédio comprou, por isso que eu estou também falando isso, comprou para os conselheiros fazerem o curso. Né? Para que eles possam cobrar o síndico profissional de uma forma adequada. Né? E não porque não gosta ou não porque não gostou do que ele falou, mas olha, aqui no artigo tal, ou olha, o quórum para uma benfeitoria voluptuária é esse ou aquele, porque o que a gente vê de absurdo em assembleia, e às vezes não é nem por falta de conhecimento mesmo. Então, acho que isso é importante. E com isso que você falou aí do prédio, por exemplo, tem prédios que eu acho que o síndico morador, ele pode se profissionalizar. Porque, assim, prédios que têm 15, 20, 40, até quase próximo de 50 unidades, né, eu não vejo problema daquele dito síndico morador continuar no cargo desde que ele se capacite para aquilo, né? E se ele quiser, que a gente também sugere, que ele tenha uma consultoria especializada jurídica para apoiá-lo. Jurídica, né? Administrativa, porque assim, você vê, às vezes um prédio lá que tem 20, 30 unidades, o síndico está lá, ele mora no prédio, se ele tiver, que é aquilo que eu falei, as competências agregadas, talvez ele atenda muito bem aquela coletividade, né? Então eu também acho que tem mercado para isso. Porque nós temos, você sabe, eu não sei, eu estou no Paraíso, né? Da minha casa para o meu escritório, que é um espaço curto, eu contei ontem, anteontem, vindo para cá, eu tenho 32 prédios construindo. Tá? Construindo, subindo, dali da Tutóia, subindo até aqui na Maestro Cardini. Quer dizer, então assim, é um mercado que não para tem mercado para todo mundo,
mas eu acho que assim, a capacitação, né? Hoje, né, que nem você falou, né, 30 anos atrás, né, eu lembro que quando eu comecei em condomínio, né, primeiro que as pastas de prestação de contas eram aqueles absurdos, né? O pessoal grampeava as guias, né, era datilografia ainda, mas assim, as obrigações trabalhistas, as obrigações fiscais, elas eram muito simples, né? Hoje, eu falo, que nem você falou, da assessoria administrativa, da assessoria jurídica, porque a gama de situações vinculadas a uma atividade de um condomínio, ela é muito relevante. Né? Você tem o E-Social, você tem recolhimento de PIS, COFINS, ISS, é tanta coisa, né, que eu acho que não tem como, seja o síndico profissional ou o morador, não contar com esse tipo de assessoria. E uma coisa que a gente aqui fala muito, a gente, eu digo o mercado, né, não é só o debate síndico. O unir é muito importante, né? É importante o morador entender que o condomínio bem cuidado valoriza a unidade que ele tem, que o condomínio bem cuidado é um lugar mais sadio para todo mundo. E isso vai, infelizmente, apertar aqueles que não querem esse tipo de atitude. Sim, sim, sim. Né? Então, todo esse movimento que a gente faz aqui, gente, o Jean com o College, com a Aline, qual é o nome dela? Alice é minha sócia. Alice, que está aqui participando com a gente, o Vieira comentando que o assunto é delicado mesmo, ela dizendo que não tem mágica, né? Na verdade, todo mundo deveria saber o que... o mínimo, né? Sim, sim. Eu fiz uma aplicação por inteligência, eu tenho uma agência de inteligência artificial, porque eu ia a muitos condomínios presidir mesa e a discussão sempre era sobre assuntos que não estavam na pauta isso e não tinham, por causa do que você falou bem, que é aquele lado pessoal consigo. Então a gente destruiu. Olha, gente, você não sabe... Porque o que eu falava, né? Pô, pega a convenção, pega o regulamento, mas o cara não sabe nem onde procurar. Então, com a inteligência artificial, esses dias eu vi uma bonitinha, o cara falou assim, tem água na minha parede. Aí a inteligência respondeu para ele, ô, seu fulano, tem água? Olha, possivelmente é uma infiltração. Se é uma infiltração, no regulamento, fala isso. Na convenção, fala aquilo. Mal, se é coluna e por aí vai. Não, nem vai tão longe. Tá. Só explica que está lá. Tá. Porque a não disposição das pessoas de buscar informação é complicado. Então, digamos que a inteligência ajuda, você pergunta de qualquer jeito, aí o outro não quer perguntar do carro, manda uma foto do carro na vaga. A inteligência tem que se dar o trabalho de olhar lá e falar, o carro está fora da vaga, a vaga está errada, o senhor está reclamando do quê? Qual é o lugar? Então, para ver se a gente motiva as pessoas a participarem. Sim. Né? O motivo de ser uma linguagem tão acessível, de você perguntar de qualquer jeito, porque você deve concordar comigo, na Assembleia, todo mundo que pega o microfone para falar, já dá uma impostada na voz, já muda o tom, né? Sim. Já muda o tom. A mesma pergunta feita para o zelador ou para o síndico tem 2 tons diferentes. Então a gente vem nesse caminhar do condomínio para ver se cria uma ferramenta que facilite as assembleias. Cara, outra coisa muito boa que eu vi do livro é quando ele fala das assembleias virtuais. Fale um pouquinho delas. Então, as assembleias virtuais, uma coisa que eu falo, né, eu sempre digo, né, isso que a Alice coloca, a gente coloca assim, conhecimento é ouro, né? Então, assim, seja síndico profissional, seja síndico morador, seja conselho, quanto mais conhecimento você tiver, melhor você consegue. Uma das coisas que a gente vê nas nossas assembleias e que quando a gente faz, isso, lógico, não é porque eu estou falando que eu sou o João Paulo, não. Mas são 30 anos de experiência, sabe? Só vivendo condomínio. Sei lá, eu acho que eu já devo ter feito mais de 4.000 assembleias ao longo de 30 anos. Se você procurar meu nome aí no TJ de processos, eu acho que eu já atuei em mais de 2.000 processos vinculados a condomínio, de execução de cobrança, de prestação de contas, de infiltração, de tudo voltado a condomínio.
Então, uma das coisas que a gente vê quando a gente pega um prédio, ou tem a preocupação do síndico, ele fala, não, o pessoal está reclamando, o pessoal está não sei o quê. Se você, numa assembleia, você consegue estancar ou dirimir aquela dúvida de imediato, né? Porque uma das coisas que você falou, eu achei muito bom isso que você falou, quando a pessoa pega no microfone, ela até se, né, ela muda o corporal dela, a voz dela, a gente vê muitas vezes, e olha, vou dizer, eu sou advogado, já vi desembargador, não, eu sou desembargador, eu sou advogado, e fala uma bobagem absurda, né, que não tem lastro nenhum, nem na convenção, nem no regulamento interno, só que ele usa a posição dele, supostamente, e se você não tiver alguém com conhecimento para dizer, olha, e eu já, aquilo que eu te falei da mediação, olha, agradeço muito a sua fala, a sua colocação, porém, é isso, isso e isso. Se você não faz isso nessa hora, às vezes aquela coisa que ele disse, que não tem lastro, que não tem fundamento, ele impede a continuidade daquela pauta ou daquela aprovação, porque o pessoal se insufla com base numa manifestação que não funciona. A assembleia virtual, com base nisso, né, a remota, o que ela facilita, né? Ela tira, lógico, o calor humano, ela tira a interação entre as pessoas, ela tira a manifestação espontânea. Tem tudo na vida, tem os seus prós e contras, mas ela facilita para o síndico e para a administradora a condução dos trabalhos, porque você, como presidente, quem seja lá, muta o telefone, você dá a palavra de forma ordenada para quem for falar, você pode, como presidente indicado que tiver lá, direcionar os temas. Então, por exemplo, saiu ali que nem você falou, a pessoa fala de um tema que está fora da pauta. Você está na virtual, olha, senhor Valmor, o senhor está falando uma coisa que não está na pauta, vou mutar o seu telefone, o seu microfone. Jean Paulo, fala aí, por favor. Então, você tem essa facilidade na remota e na virtual, e que também acho que você pode compartilhar a tela, não acho que há prejuízo nenhum, né? Ainda, lógico, quantas pessoas que você conhece ainda, Valmor, que querem a pasta física, né? A pasta de prestação de contas. Muito embora ninguém as olhe, né? É tipo quase uma necessidade. O cara acha que se ele tiver aquela pasta física, que nada mais é, na verdade, do que a impressão dos documentos digitalizados, né? Ele se sente mais seguro, como se aquilo validasse alguma coisa. Então a gente faz. Então, da mesma forma que eu digo que o pessoal, quando fala, a portaria virtual compromete a segurança, né? É algo, mudança de paradigma. Eu não sei a sua experiência. Acho que, sei lá, uns 40, 50 prédios que eu conheço, que a gente fez a migração, e já com 4, 5, 6 anos, e nenhum deles eu tive assalto, eu tive problemas de segurança. O sentimento dos moradores em relação à segurança diz até que aumentou, né? Mas isso é algo que você vai vencendo pouco a pouco. Porque quando é isso. Eu, quando comecei com portaria remota 10 anos e meio atrás, quando eu ia para uma assembleia fazer uma apresentação, ela demorava 1h20, 1h30, 40, 50 minutos era comprovando que era mais seguro. Mais seguro, né? Hoje, eu até converso uns 5 minutos para dizer que eu não estou falando do caso. E aí, apesar de, inclusive, eu ter feito segurança do Porto de Santos por 10 anos, eu não sou um especialista em segurança. Especialistas em segurança são as corretoras que avaliam o risco dos bancos. Esses caras são os especialistas. E eles avaliam que a portaria remota é mais seguro que o porteiro. Eu, na prática, acho isso. Passou. Toda, né? É o que você fala muito bem no livro. O paradigma, ele é a ponta do iceberg para alguma coisa que é realidade já. Sim. Fala sobre tendência quando você tem 2 ou 3% do mercado pensando naquilo. Hoje, portaria remota está em torno de 15%. Estou usando portaria remota porque é um segmento que eu conheço bem. Sim. Tudo é assim. Né? Tudo é assim. Tudo começa, os pioneiros
E você disse muito bem, tem gente que quer a pasta de papel, mas não olha. Não olha, quer, mas é como se fosse uma segurança. É só porque quer. Eu tenho casos de gente dizer que não olha para a biometria porque não é seguro. Deus do céu. Hoje você não tem conta em banco. É verdade. Então, a percepção é importante. Por isso, gente, a importância de um college, né? Sim. E você está falando alguém aqui que é uma escola. Estamos falando de livros. A gente tem falado muito no debate síndico sobre livros, porque alguém hoje, você pode dizer um pouquinho menos de quem escreve livro por causa do GPT. Mas aqui, a experiência que tem aqui dentro, São 30 não é GPT, é vida. E você sabe, viu, o Valmor, nessa minha mudança nesses últimos anos, né, de realmente querer transferir conhecimento, né, algo que, sei lá, a gente vai ficando mais velho, né, eu gosto, né, quando o livro, alguém comenta, alguém fala, alguém aplica alguns métodos que eu tenho. Depois eu vou falar alguma coisa que eu também falo da inadimplência que eu acho super interessante. Isso me valida, sabe? Isso me dá muito mais prazer do que um cliente às vezes, sabe? Né? Essa questão. Por exemplo, eu vou dar, e depois até partilho para você que vai ser super interessante depois, eu vou dar um curso agora em maio na Escola Superior de Advocacia para advogados. Vai ser um curso de 16 horas, vão ser 4 horas em quatro dias separados, sobre a advocacia e o condomínio. Né? Então, eu vou falar desde sindicatura profissional até como a advocacia está dentro desse mercado. Né? Então, os conteúdos que mais dão audiência aqui está ligado à área jurídica. Jean, deixa eu dar um voto aqui para a nossa sócia. A portaria digital reduz muito as despesas ordinárias. Gente, o que é importante entender o que é despesa ordinária ou não. Olha, Valmor, deixa eu te falar rapidinho para você ver como é que a gente sofre. Né? A gente está outro dia assessorando aí um condomínio, né? Então, um condômino que tinha acabado de chegar no condomínio, né? Eu tive que fazer uma parte na assembleia, perder 15 minutos para ele e explicar o que era conta ordinária, o que era despesa extraordinária, o que era fundo de reserva. Aí ele viu o relatório das despesas. Não, mas extintor está aqui, mas essa é uma despesa que acontece todo mês. Né? Então veja como é a falta de entendimento das pessoas. Né? Eu sempre falo nas assembleias, nas apresentações. Olha, pessoal, uma coisa é o valor do boleto, outra coisa é o valor do seu condomínio, cota ordinária, porque eu sempre falo, não, porque o meu condomínio está caro. Não, seu condomínio não está caro. Olha o valor do boleto. Agora, vocês estão modernizando 2 elevadores. Isso é investimento. Isso Sim. não é valor de condomínio. Você não está pagando isso como valor do seu condomínio. Né? É a mesma coisa que você compra um carro. Você está investindo. Então, essa necessidade das pessoas, isso que você falou é super importante. Perceberem essa diferença, isso eu bato sempre. Ordinária, extraordinária, eu sempre falo. Olha, o valor do boleto não é o valor do seu condomínio. Compreenda o que você efetivamente está pagando. Porque as pessoas não têm essa visualização clara. Né? E isso, às vezes, quem já mora em condomínio há muito tempo, viu? E é o que eu estava comentando, porque eu acabei fazendo o robozinho lá, né? E se você quer pegar no pé do teu síndico, saiba que conta que é. Isso, exatamente. Né? Porque a confusão é comum quando querem pegar um detalhe de uma conta que o síndico tem a capacidade e tem, por regulamento, condição de fazer sem consultar ninguém. Normalmente são despesas pequenas, são coisas mais emergenciais, né? E de tudo isso. Estamos entrando numa parte importante, deixa eu só cumprimentar quem veio, que eu não falei ainda, que é Beliscama Maria, Auxilene Mesquita Advogados, Evolução Piscina, Il Security, Edna Neri e esse aqui tá duro de entender, Lurosa Silva. Sejam todos muito bem-vindos. Vocês já perderam a metade, mas vai ficar gravado no Instagram, vai estar no YouTube, vai ter os cortes. Estamos falando com um rapaz que pensa de trás para frente. Ele foi comparado com o Leonardo da Vinci. Mas aí a Sônia exagerou de uma forma bem... Tipo, chega para o síndico e exagerou total, ali, pelo amor de Deus. Você falou com uma
assunto é importante, estamos entrando nos últimos 15 minutos. Perfeito. Já falou algumas vezes da importância da taxa condominial. Vamos falar Sim. dela? Sim, sim. A taxa condominial e aquilo que falou da despesa ordinária, né? É isso que você falou. As pessoas precisam ter uma noção exata, né? Uma coisa que eu vejo muito, um erro muito grave em condomínio, às vezes a pessoa fala, no apartamento, no prédio do meu pai ou no outro prédio que eu tenho, lá o valor do condomínio é menor. Mas eu falo, quantas unidades tem aqui? 30. Quantas unidades tem lá? 80. 200. Quer dizer, como é que você vai comparar prédios divididos? Porque a receita ordinária é dividida pelo número de unidades, né? E outra coisa que eu coloco, né? Não tem como, hoje, a única forma de você reduzir o valor do condomínio, ou que, com o valor atual, as pessoas consigam ficar um determinado tempo sem aumento, é fazendo a transição da portaria física, né, para a portaria virtual ou remota ou uma portaria híbrida. Porque o resto, eu falo, manutenção de bombas, manutenção de elevador, manutenção de piscina, ou que se tiver, né, são manutenções básicas, o seguro predial, não tem como, que nem, eu acho que não sei se foi a Alice que falou, não tem mágica, né? Não tem mágica. E também, da mesma forma que as pessoas têm essa visualização, a gente falou, de querer a pasta física, as pessoas têm esse sentimento de imaginar, não vai aumentar o condomínio e vai dar tudo certo, né? Eu falo, olha, se você tem uma despesa que é 70%, 80% da tua despesa e todo ano vem o reajuste da categoria, que é 5% ou 10% de salário, 15% de benefício, isso também é uma tecla que eu bato, eu falo, pessoal, não é aumento, é repasse. Não tem, como é que se a sua despesa, que era 70%, teve reajuste e você vai aumentar ela na média em 10% ou 11%, como é que você não quer repassar isso para o valor do condomínio? Não tem como. Jean, um dos mantras da gente aqui, Doutor Badaró, seja muito bem-vindo. Doutor Badaró teve no evento da Ana Pretel. Fala bem também, viu, Jean? Opa, depois me apresenta. Uma coisa que a gente fala muito aqui, né? Quem ouve a gente aqui, que por acaso foi síndico, não é mais, é do condomínio, ajude o seu síndico a te ajudar. Sim, não tem milagre, né? Não tem milagre. Não tem mágica, como diz a sua sócia, né? Sim. É uma questão, para baratear o condomínio, é uma coisa cooperativada. Todo mundo tem que ajudar. Hoje já tem muito prédio de uma torre com um funcionário. Se o condômino não ajudar, esse cara não dá conta. Lógico. Não dá conta. E vai, né, Valmor, na questão da mudança de paradigma. O meu prédio, onde eu moro, a gente fez a transição para a portaria. No começo, as senhoras, não, mas a minha encomenda, o meu iFood, se acostumaram, né? E hoje estão super inteiradas, né? Descem lá, a gente modernizou os 2 elevadores, né? E tá tudo bem, né? Você não tem como imaginar que você não vai ter uma perda, né? Eu falo que não seja nem financeira, de sentimento, né? Quem é que não gosta daquele porteiro que você chega, que nem eu gosta de falar de futebol? Quer dizer, a gente sente, mas é uma questão de sobrevivência dos próprios prédios, né? Porque as pessoas envelhecem, elas perdem um pouco de renda, passam a ter aposentadoria, só que o prédio vai continuar com a necessidade de fazer os reparos, de fazer as manutenções, e tem que pensar nisso. E quando você falou aqui, só vou emendar rapidamente que você falou de ajudar o síndico, né? Uma das coisas que eu falo para o síndico também, né, é o seguinte, não abra a caixa de Pandora, né? Eu costumo dizer para o síndico, cumpra o regulamento e a convenção, né? Porque o que a gente vê às vezes é o seguinte, até bem intencionado, o síndico lida com uma determinada situação e aquela própria pessoa que em tese foi beneficiada, lá na frente, se ele se sentir prejudicado, ele vai cobrar do não cumprimento integral da norma, né? Então, eu sempre sou adepto do cumprimento integral da norma, né? Eu falo o seguinte, que a interpretação tem que ficar para o jurídico,
porque ele tem as costas para segurar, ou para a própria coletividade em assembleia. Sim. Então, se tiver alguma situação, o síndico traga para a coletividade. Se a coletividade falar, vamos abrir essa exceção ou vamos agir de forma diferenciada, se for necessidade de quórum de votação, que se vote, né? Porque eu acho que isso também é uma coisa super, super valiosa. Não é fácil ser síndico, Não é, gente, a gente sabe. não é ser fácil, não é fácil, não. Por isso que tem tanta gente aí à disposição. Outra frase que se usa muito aqui, consulte sempre um especialista. Então, é aquilo que eu te falei, conhecimento, porque o que eu tenho tentado trazer, Valmor, e que eu acho, né, que é aquilo que você falou, tem que ter participação das pessoas, a gente tem que tentar mudar às vezes, esse rancor ou essa situação de comportamentos agressivos, né? Eu sempre chego, né? Eu chego num lugar, se a pessoa já chega brava, né? Eu dou um sorriso e falo, você está com algum problema? Eu posso te ajudar? O que aconteceu? Né? Mas isso também, olha, calejado, aprendi isso, Sim. porque quem me conhece lá quando eu tinha meus 30 anos, eu sou italiano, já chegava para briga. Mas você percebe que isso precisa mudar, né? E se você me permitir, Valmor, porque eu sei que o nosso tempo está chegando, eu só ia falar de duas coisas, né? A gente acha tão importante essa questão da saúde mental e dessa... Porque não só, né, eu falo, né, não só dos síndicos, como dos moradores, né? E dos moradores para os síndicos. E a gente fez um evento muito legal há alguns meses atrás, na Associação dos Advogados de São Paulo, para 120 síndicos, né? E nós levamos lá uma baita especialista, né, que é a doutora Luciana Baruch. Para você ter uma ideia, a tese dela de mestrado é que caracterizou o assédio como doença de trabalho, né? Olha. Ela é um suprassumo. E eu, dentro da minha explanação lá, eu criei uma tese que eu peguei de um professor de Harvard, que ele chama Al Ben-Sahar, e ele fala da tese dos 3 R's. E eu aplico isso para condomínio, que eu acho que para os síndicos é importante, que é relembrar, repetir e ritual. Então, o síndico, ele tem sempre que relembrar os condôminos das normas, né, dos regulamentos, daquilo que é o certo, o jeito errado. Ele tem que repetir, coloca no elevador, fala nas assembleias. Por quê? A hora que isso também é uma outra frase que eu falei, que quando as pessoas cumprem aquilo, não por uma imposição, mas por um tratado de convenção coletiva, isso se torna um ritual, que é o 3º R. E quando você torna-se um ritual, você não precisa mais nem relembrar, nem repetir. Verdade. Né? Então, eu acho que é isso que a gente... E aí, até agora, depois eu também vou te mandar o convite, quem sabe você vai lá comer um camarão e tal, em agosto, inclusive com o seu amigo Gerdel. Nós vamos fazer um evento sobre saúde mental lá em Fortaleza. Olha só, cara, que legal. Para síndicos, né? Em razão disso, porque o conhecimento técnico, né? Você pode procurar, você pode adquirir ou você pode delegar para alguém. Sim. Mas a sua habilidade de gerir pessoas e de gestar relacionamentos, você precisa evoluir, né? Você, eu, todo mundo. Porque Sim. são esses conflitos que acabam gerando os demais problemas. E uma coisa que a gente repara muito, né, Jean? O síndico, ele é necessariamente um cuidador. Sim, sim. O cara que se predispõe a cuidar de um condomínio, seja de 20 imóveis ou de 300, ele sabe que ele é cuidador. Inconscientemente, ele é um cuidador. E por isso é tão importante o tema que o Jean está falando, gente. A gente precisa se tratar no que eu digo, né? Reconheça-te, né? Teve um cara lá que falou do conheça-te. Eu digo que não basta se conhecer, você precisa reconhecer o que você conhece. É isso mesmo. Síndico, por favor, não precisa virar coach. Mas é isso aí. É isso aí. E isso que você falou, e é dentro do que a gente fala da saúde mental, que é uma coisa que, por exemplo, eu fiz outro dia uma assembleia de um prédio que estava com problema e tal. Aí a síndica depois me mandou um áudio, né, agradecendo, ela até me enalteceu, João Paulo, você foi falando. Aí ela fala, eu não sei como é que você aguenta essas criaturas que trabalham, né, que... Aí o que eu falei para ela, né? E é verdade. E com essas ferramentas ao longo do tempo que eu fui desenvolvendo,
amor, eu entendi que o problema não é comigo. Quando eu vejo um morador ou alguém que fala agressivamente, eu sei que o problema não sou eu. O problema é ele. Né? Então, os síndicos também precisam ter esse treinamento e essa capacitação para saber que o problema não é ele. Né? O problema é aquela pessoa. E aí, dentro dessa questão que você falou que eu achei bacana de cuidar, né? Tentar trazer essa pessoa para o seio da comunidade, demonstrar para ela que ela está agindo de forma equivocada, né? E veja bem, se o síndico agir dessa maneira, pode apostar que a própria coletividade vai excluir esse mau elemento. Ele vai ficar cada vez mais isolado. Então, ele que chegava na assembleia cantando de galo, na outra assembleia, pô, fica quieto aí, você não tem nada que... Por quê? Porque percebeu que foi dado a ele oportunidade de fala, de acolhimento, e ainda assim. Então, eu falo, esse aí é o chato de galocha. Então, paciência, ele vai sofrer o ônus da personalidade ou da vida que ele quer ter para ele, entendeu? Mas acho que isso de você perceber que o problema não é você, são os outros, eu acho que muda um pouco a visão de você enxergar os problemas. Gente, ele falou de RR, que eu gostei bastante, relembrar, repetir, ritual. Falou também do SSB, que eu não lembro, mas é bacana, vocês podem ver de novo. Mas o que ele entregou agora é ouro. Você gostou? Você entender isso, que não é contigo, que você trabalha por um todo. Não. Outra coisa importante, né, Jean? Quem vai à Assembleia é a minoria, e é a minoria do contra, não é a minoria do... É verdade, é verdade. Eu falo, aquela minoria que grita, né? Ela é do contra e é a minoria, que nem você falou. Até você falou essa questão da minoria, aproveitar na parte final aqui, falar de inadimplência, né? Por exemplo, eu tenho um condomínio lá que a gente presta assessoria, que são 350 unidades. Né? E o que acontecia? Quem criava problema? Os inadimplentes. Né? Sempre. E você imagina, num universo de 300 unidades, que desce mulher, marido, irmão, cachorro, papagaio, depois de um tempo que a Assembleia está em atividade, você já não conseguia distinguir, tudo bem na lista, né? Mas no palavreado, quem era inadimplente e quem não era. Como é que a gente resolveu isso? De uma forma muito simples. Eu mandei fazer um cartão com um lado vermelho e um lado verde, para a pessoa votar. Quando a pessoa vai assinar a lista de inadimplência, eu não dou o cartão para o inadimplente. Ela vai assinar a lista de presença, o inadimplente não recebe o cartão. O que aconteceu? O inadimplente passou a deixar de ir na Assembleia. E se ele vai, ele dificilmente se manifesta do ponto de vista de criar problema. Por quê? Aquele vizinho dele não sabia que ele estava inadimplente. Né? E às vezes ele é aquele devedor que trocou o carro, está com o carro novo, mas não está pagando. Aí se o vizinho vê que ele não está com o cartãozinho na mão, então uma atitude simples, básica, Nacional. Nunca vi sem isso. custo, acabou. Eu nunca mais tive problema nesse condomínio. Né? Liquidei com a questão com uma forma de você gerenciar a manifestação dos inadimplentes. Né? Que às vezes é aquilo, né? O cara não paga e numa situação como essa que você não tinha esse controle, pô, mas o salão de festas está feio, pô, vamos trocar o equipamento da academia. Hoje, só o síndico precisa tomar cuidado para dizer que o cara tá feio porque você não pagou, né? Aí vai dizer que expôs, aquela coisa toda, mas dá vontade, né? Mas não vamos chegar lá, né? Mas é isso, viu? Gente, a dica, né, do especialista, né? Uma coisa que me ajudou muito em assembleia é pedir para que todo mundo que fale repita seu nome e unidade. Preceito de hipnose, né? Para o cara entrar para dentro de si, ter um tempo de respirar, não poder sair gritando. Mas o que acontece? Começou a acontecer intuitivamente o que você falou aí. O cara começa a entender que ele reclamou de um cara que está lá. Uhum. Né? Ah, então é você que reclama que eu faço barulho, etc, etc. Por que eu estou falando, gente? A informação do Jean é importante. Clareza. Sim. Todo mundo tem seus motivos. E todo mundo tem, de certa forma, ele é advogado, a sua justiça. Mas nem sempre a justiça é um consciente coletivo. Sim. Então, o cara preocupado com o salão de festas
que ele vai emprestar para alguém fazer a festa de alguém e está esquecendo de ver que pode ter um vazamento em alguma unidade. Sim, sim, sim. Né? Então, a assembleia, que é importante, né, de imprensa, que é importante, que a gente falou aqui, a escolha, os especialistas, falamos de um monte de coisa importante, que é importante dentro aqui do nosso relembrar, repetir e ritual, grande dica. Não, mas isso aí sempre. E dentro desse relembrar e repetir, também a gente orienta os síndicos, por exemplo, é muito curioso que às vezes o síndico faz um trabalho fantástico, né? Mas aquilo que ele fez não aparece. Né? Então vamos supor, ele trocou toda a fiação do quadro elétrico, ele arrumou a parte interna das garagens. Então eu oriento ao síndico que ele faça um antes, um durante e um depois. Né? Então, faz um trabalho fotográfico, olha como é que estava aqui o nosso quadro elétrico, olha o pessoal trabalhando, olha como é que ficou. Porque não só as pessoas passam a olhar o síndico de uma outra maneira e falar, pô, esse cara é bom. E ao mesmo tempo, tá vendo aonde foi o nosso dinheiro? Foi aqui. Porque as pessoas às vezes pegam o elevador, descem para a garagem, agora, soltou a maçaneta do elevador. Um absurdo, mas tudo esse entorno que foi feito que ele não vê, se não falar, se não mostrar, é como se não tivesse feito, não existe. Então precisa relembrar a turma, olha o que eu fiz aqui na Assembleia para vocês verem. Acho isso também importante para os síndicos. Sugar Companhia do Bolo, seja muito bem-vindo, mas chegou tarde, vai ter que voltar para ver mais. Roberto Wellington, a Citati, Fabi Bancelo acabou de entrar, Fabi. Você vai pegar muito pouco desse homem que trouxe muita coisa boa. Para vocês que chegaram agora, o nosso papo está baseado nesse livro aqui, ó, que vou ler porque está ao contrário aí, né? Chamado As Mudanças de Paradigma em Condomínios. É uma visão plena do que é o condomínio passo a passo do século XXI. Ele está puxando uma leitura desde lá de trás e falando até lá na frente. E aí a gente falou uma série de coisas que vai conectar agora com o subtítulo do livro dele. Conectando a quem nos conecta. Fala um pouquinho disso, apesar que o texto está muito parecido com isso, né? Eu vou tentar ser breve aí, então, conectando ao que nos conecta, né? Então, por exemplo, é curioso que eu te falei, eu comecei a escrever esse livro na pandemia e, assim, o meu cérebro é como se os neurônios estivessem se ligando. A cada coisa que eu escrevia, eu via que aquilo se conectava a uma outra coisa. Então, por exemplo, eu ia falar de problema de entrega de iFood. Aí, qual era a solução disso? Armário inteligente. Aí tem a portaria virtual. Aí tem a reciclagem. Então, tudo isso é diminuição de despesa, mundo verde, ecologia, painel solar. Então, tudo isso acaba se conectando, né? E você precisa se conectar com alguém, né? O que eu acho sempre, que é uma coisa que eu coloco nos nossos condomínios e quando a gente trabalha, que assim, você tem que ter parceiros, mas sempre buscar aquilo que é melhor para o seu prédio. Porque prédios são que nem pessoas, né? Não tem nenhum igual ao outro. Cada um tem a sua impressão digital. Cada um tem o seu público. Então, o que é bom para o meu prédio talvez não seja bom para o seu, né? Então, vá buscar aquela solução que te atende. Tem prédios que têm mais idosos, né? Então, isso é uma coisa também que a gente tem falado, né? Que os condomínios têm que se preparar para essa realidade, e quando eu coloco lá para 2100, da mesma forma que eu falo que nós estamos a 2 gerações para o fim do papel, para o fim da função do funcionário porteiro, não tem mais sentido o porteiro ficar lá apertando e abrindo o portão, né? Você também vai chegar numa situação, porque as pessoas estão vivendo mais, que você vai ter mais pessoas idosas em condomínio. E como é que você resolve isso? Como é que você lida com isso, né? Pacientes com Alzheimer, com situações vinculadas. Então, tem que se pensar nisso porque o futuro está aí. E ele vai chegar mais rápido do que a gente imagina. Eu vou aproveitar o gancho dele, gente. Nós estamos... Já vou aproveitar para te convidar. A gente está fazendo um trabalho de gerar uma comunicação para que a gente cuide dos vulneráveis dentro de um condomínio. O primeiro será o idoso, batendo
sobre um trabalho de um carioca que já me apresentou no começo do ano passado, de uma série de pequenas coisas de custo muito baixo que facilita a vida da terceira idade. Mas mais do que o resultado, mais do que o que vai se conquistar, é criar o olhar de quem não tem essa vulnerabilidade neste momento. Então, veja como é importante a história da comunicação, da gente estar com isso estruturado, porque só isso já muda a relação. E, seu síndico, isso é um nicho de eleição, tá? Sim. Seu tempo com isso que você vai fidelizar o teu votador. Não é? Sim. Não é? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Não tenha dúvida, Valmor. E eu acho aquilo, né? Aqueles nós, né? Se tivermos sorte, seremos os vulneráveis do futuro. Sim. Né? Se tivermos sorte de chegar até lá. Né? E quando você, assim, até fazendo um paralelo aí com essas questões de necessidade de síndico e de questão que eu fiquei de lembrar lá no começo, né? Eu falo, por exemplo, inadimplência, né? Uma coisa que eu trato, né? Eu falo, o pessoal trata muito a inadimplência como boleto não pago, né? Seja o síndico, o administrador, o jurídico ou os próprios outros moradores, né? Que nem dos 3 R's lá, eu subdividi a inadimplência em 4, né? Eu falo que você tem a inadimplência pontual, né? Que é aquela pessoa que por uma questão momentânea, ela atrasa o condomínio, mas ela tem a noção exata da responsabilidade que ela tem. Então, mesmo que ela pague com atraso, às vezes ela paga antes mesmo de chegar a carta de cobrança. Então, isso não é um problema para o condomínio. Você tem uma inadimplência que é complicada, que é a inadimplência social, né? Que é aquela inadimplência que a pessoa teve um desemprego, a pessoa teve uma pessoa doente na família, e isso fez com que ela não tenha dinheiro para pagar naquele momento, 2 ou 3 ou 4 ou 5 meses aquela contribuição. Mas é algo alheio à vontade dela. Ela perdeu o emprego ou teve um problema de saúde. Aí você pula para a inadimplência contumaz. Só que daí você tem 2, eu divido a contumaz em 2. Você tem uma que é a pior de todas, eu acho, infelizmente, que é a social agravada. É aquela pessoa que ficou numa situação de financeira dentro da vida dela, que ela não tem mais a condição de viver naquele condomínio. Né? E que ela, por uma questão de querer manter o status quo ou não querer desalojar a família dela, ela vai chegar num fim triste que o imóvel, no final, vai a leilão. Né? E vai. Eu já vi várias vezes. Uma história, né? É uma coisa muito triste e pior ainda, né? A pessoa não tem... Por isso que eu falo sobre isso, porque é importante que as pessoas saibam, porque você perde o imóvel, não adianta falar que é bem de família, né? Isso não tem essa exclusão da lei, né? Da Lei 8.009/90, você perde o seu imóvel, mesmo se for único, e se seu imóvel vale 500 mil, na segunda praça ele vai ser arrematado por 250. Então, além de você perder o valor que você está devendo, você ainda perdeu 250 mil da segunda praça. Então, as pessoas precisariam ter essa... E o outro lado da contumaz o contumaz é aquele cara que pode pagar, né? Mas ele prefere viajar, ele prefere comprar um carro, ele prefere negociar o cheque especial e não pagar o condomínio. E aí, Valmor, vai aquilo que eu falo do conhecimento, né? Eu apliquei em alguns prédios, mas quando eu falo isso, inclusive advogados, muitos não sabem ou não aplicam, e eu não sei por quê, né? Porque dentro dos deveres do condômino está contribuir com o pagamento das despesas. Isso no 1336. E no 1337, mediante o quórum de 2/3, você pode aplicar uma multa de até 5 vezes o valor da cota ao inadimplente contumaz, né? E as pessoas não aplicam isso, né? E veja bem, tem uma decisão recente do STJ que, de acordo com situações que demonstraram no processo, que o cara tinha carro, que ele viajou com a família, o juiz aplicou a multa de comportamento antissocial ao inadimplente contumaz. Então, por quê? Eu entendo que na social eu jamais aplicaria isso, mesmo ela sendo contumaz. Agora, aquele que age dessa maneira,
você deveria penalizar, porque te garanto que em outro condomínio ou numa outra situação, se ele levar uma multa de 5 ou 10 vezes o valor do condomínio dele, ele não vai atrasar mais. Mas isso as pessoas não aplicam, eu não sei por quê. Olha, Jean, é um respeito aos outros, né? Sim, sem dúvida. O síndico trabalha para o todo, não para um. Sim. Responsabilidade dele fazer isso. É, tem a dúvida. Eu até falo, inclusive eu oriento o síndico, eu falo, eu sei que tem essa questão pessoal, né? Eu mesmo falei para você que eu não aplicaria a multa, né? Mesmo porque quem aplica não é o síndico, né? Ele pode aplicar, mas vai ser ratificado pela Assembleia.